na nossa escola dominical. Tivemos um trimestre abençoado no primeiro passado e hoje retornamos para estudarmos mais uma lição, aleluia, dentro deste texto, desta programação do Ano da Promessa, aonde nós estaremos estudando a respeito dos dons ministeriais, os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então nós convidamos a toda a igreja, os irmãos, se Jesus nos permitir, no próximo domingo nós já teremos a nossa escola presencial e as autoridades estão assim já abrandando esta lei, este decreto. E se Jesus conceder-nos, no próximo domingo a nossa escola já será presencial aqui dentro dos cuidados exigido pela vigilância sanitária e a saúde. Hoje à noite, se Jesus nos permitir também, teremos já o nosso culto. Convidamos a todos os irmãos que puderem, estiverem seguros. Hoje à noite, a partir das 18 horas, nós já estaremos aqui reunidos presencialmente e também na live, tá bom? Glória a Jesus. Nós estamos aqui com cuidado, temos o que for necessário para que haja um bom andamento no nosso trabalho. A primeira lição desse trimestre, que nós estaremos estudando a partir já de hoje, tem por título "E deu dons aos homens", já que o trimestre vai falar dos dons ministeriais. O título da lição de hoje é "E deu dons aos homens". O texto áureo desta lição encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 8, que nos diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Louvado seja Deus." A verdade prática da nossa lição nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha. Então, os dons são dádivas divinas. Se alguém perguntar, mas o que é os dons? Aleluias. Mas o que é os dons espirituais? Aí aqui a resposta já está aqui no texto. Na verdade prática, os dons são dádivas. Dons é um presente de Deus, louvado seja Deus, é uma dádiva que Ele nos concede para que nós possamos cumprir a missão que nos foi otorgada por Ele. Louvado seja Deus. E que missão é essa? Evangelizar, orar pelos enfermos, pregar o Evangelho, assistir aqueles necessitados. Louvado seja Deus. Então, tudo isso são dádivas que o Senhor concede à igreja, concede àqueles que Ele chamou, que Ele pôs na sua obra. Se alguém perguntar, irmãos, mas o que é os dons? Os irmãos já sabem, dom é uma dádiva de Deus, que Ele dá a cada um daqueles que Ele chama. Louvar. Todo mundo recebe? Não. Todo mundo não recebe. Louvado seja Deus. Lá na frente nós vamos ver isto, tá bom? Louvado seja Deus. Nós vamos entrar na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, na sua casa, pois aí do irmão não tem a lição, mas o superintendente já vai providenciar
E os que estiverem presentes já no próximo culto, na terça-feira ou na quinta ou no domingo, já estarão recebendo a sua lição. Romanos capítulo 12, versículo 3 até o versículo de número 8. E depois a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 4 ao 7. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando, já que estão pegando a lição agora, e vocês estão lendo em casa na Bíblia. Porque pela graça que me é dada, isso Paulo falando, irmãos, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança e conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que executa misericórdia, com alegria. Louvado seja Deus. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vimos aqui que os dons que nós recebemos da parte de Deus, aqueles que já receberam, que foram agraciados, uma coisa importante, irmãos, é que os dons ou o dom que Deus dá a cada irmão não é para fazê-lo grande, não é para fazê-lo diferente dos outros, não é para fazê-los super-homens nem super-mulher. Não, aleluia. Cada pessoa que recebeu um dom de Deus é para melhorar o seu trabalho na casa do Senhor. Diz um pastor que o Senhor concedeu estes dons, né? Alguém perguntou, mas por que Jesus deu os dons? Aí ele respondeu, para que os crentes, os dons foi dado, segundo a teologia desse pastor, os dons foi dado aos irmãos para que eles possam fazer parte, para que eles possam participar do ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que receberam o dom de Deus, os dons, tem pessoas que têm vários dons, né? Aleluia, outro tem um, e tem pessoas que não receberam realmente. Louvado seja o nome do Senhor. Dom é diferente daquele talento, irmão, que foi dado 5, 2 e 1. Aqui nós estamos falando de dons espirituais. Louvado seja Deus. Então, tem pessoas que não recebem, ou não receberam.
Louvado seja Deus, porque quem dá é o Senhor. Não é o pastor da igreja que dá. Não é o ministério da igreja que dá. Não, nós lemos aqui que diz aqui no verso 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Os dons também não é dado para uma demonstração de poder, para ninguém se exaltar. Não, os dons que o Senhor concede à igreja é uma capacitação para que a igreja possa levar a boa palavra, a mensagem de salvação para o mundo que está perecendo, principalmente nestes últimos momentos que nós estamos aqui vivendo. O mundo está caótico, o mundo está numa situação difícil. As pessoas desesperadas, sem paz, sem Deus e sem salvação. E muitos irmãos, muitos crentes estão também, dado a situação em que estamos vivendo, estão perdendo a esperança. Glória a Deus. Mas a igreja, o povo de Deus, aqueles que receberam este dom, que receberam o Espírito Santo na sua vida, nós devemos desfazer este pensamento que está incutado na cabeça das pessoas. Nós devemos levá-los a crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para que isto aconteça, o Senhor ornamentou a igreja. Diz um pastor que os dons é uma doação com encargo. Louvado seja Deus. É uma doação com encargo. O que quer dizer isso? Ele usou até um termo jurídico. Não é? Então você recebe algo para fazer. Glória a Deus. É como o irmão José Reis, vamos usá-lo como um exemplo. Ele tem um transporte, ele faz carreto. Então alguém diz: irmão Reis, você me leva, vamos supor, até Osasco e eu te dou R$200. Os irmãos estão entendendo? Então o irmão recebeu e foi fazer. Não é assim? Eu vou te pagar adiantado. Então ele recebeu e tem a obrigação de fazer. Então os dons, o dom, Deus dá o dom para que haja fruto, para que haja frutificação. Então se o irmão recebeu o dom de ensino, o texto diz aqui: se é ensinar, haja. Então, haja dedicação, você tem e eu temos que nos esforçar. Glória a Deus. Se é exortar, faça isso. Louvado seja o nome de Jesus. Faça isso use com liberalidade, não é assim? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então não pode, eu recebi o dom, mas eu vou usar ele aqui como broche. Não. O dom, o que Deus deu à igreja, o que Deus deu a mim, o que Deus deu a você, não pode ficar pendurado na labela da roupa ou na orelha, não, como brinco. Para as pessoas verem, não. E nem é quando você quer usar. Glória a Jesus. E nem para a sua vontade, para o seu crescimento. Os dons foram dados para a glória de Deus. Essa foi a finalidade. De Ele nos concedeu o dom.
ou os dons, como nós estamos tratando aqui. Mas se referindo ao dom, o dom foi dado, a finalidade do dom para cada pessoa é para a glória de Deus. O dom é uma ferramenta. Amém, irmão? Então, irmão rei, o senhor faz o quê? Eu faço carreto. Cadê o caminhão? Ah, não tem ainda não. Como é que faz carreto? Eu faço carreto, mas cadê o caminhão? Ah, eu ainda vou comprar, porque Você faz o quê, irmão? Eu sou pedreiro, cadê a ferramenta de pedreiro? Não, você compra. Aqui em São Paulo tem esse costume de você contratar um pedreiro, quando ele chega na sua casa, você tem que comprar todas as ferramentas e dar para ele, não é? Tem muitos que é assim, né? Eu já vi. Você é o quê? Ah, eu sou soldador. Não tem nenhum eletrodo. Então, o Deus, ele edificou, ele implantou a sua igreja, glória a Deus, e ele a capacitou. O dom não precisa de capacitação mais não, porque ele já é uma. Amém, meus irmãos? O dom já é uma capacitação. É claro que existem os dons naturais, não é? Por exemplo, o irmão Altair, ele recebeu o dom de uma profissão. Então, esse aí você vai o quê? Aperfeiçoar. Você é um cantor, como nós temos aqui, os músicos. A minha área é a área da música. Então, você vai fazer o quê? Esse dom aí, ele é merecedor de quê? De aperfeiçoamento. Você vai melhorar a sua performance dentro do instrumento, dentro da música, não é assim? Então, esse dom aí, mas o que Deus concede à igreja não precisa de capacitação, não. O que você recebeu de Deus, ele já vem pronto. Glória a Jesus. Ele já vem pronto para ser usado através das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Era um costume na antiguidade, não é? No Oriente, quando havia um casamento, alguém que queria casar com uma moça, enfim, o noivo interessado tinha que dar os dotes. Isso a gente vê na Bíblia, quando Abraão mandou Eliezer levar e buscar uma noiva para Isaac, ele levou os animais, os camelos, e ele levou ali presentes, glória a Deus, para presentear, para ornamentar a noiva. Então o Senhor Jesus, ele ornamenta a sua igreja, a igreja como noiva de Cristo, ela é ornamentada, ela foi ornamentada através do Eliezer, o Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então veja que tudo é dele. Louvado seja Deus. Nós não temos nenhuma condição própria de executar, de fazer, aleluia, a vontade de Deus, a não ser a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, passar a ser dominado, a viver sobre a égide do Espírito, sobre o domínio, o controle, não como robô, mas como um servo fiel, como um instrumento. Vejam que estes arranjos estão aqui, e já está com quase um mês, né? Que a gente vê nas lives. Não estou falando dos irmãos não, que a gente sabe que... Mas eles não saíram daqui. Eles estão esperando o quê? Que alguém, quando quiser, né? Quando houver uma necessidade, tire eles daqui, mas eles estão aqui. Então, quando nós nos colocamos numa posição de não sair da presença de Deus, a gente fica ornamentando lá, até ele querer.
Porque é Ele quem dirige, é Ele quem dá. Aí o nosso irmão Altair, permita eu falar no seu nome aqui, então ele tem o dom de ensinar, mas ele diz, mas Senhor, mas eu queria o dom de interpretar a língua. O Espírito Santo vai dar se ele quiser, é ou não é? Ele dá se ele quiser, porque ele dá a cada um. Se ele vê que não vai ser útil na vida do nosso irmão, ele não vai dar, porque ele dá a cada um. O texto aqui, no versículo 7 da carta aos Coríntios 12, mas a manifestação do Espírito é dada a quantos, irmão? A quantos? A cada um, para o que for útil. Então o Espírito Santo não vai derramar aqui dom de profecia para todo mundo. Imagina, né? Ele não vai chegar aqui e dar dons de língua para todo mundo. Não, ele vai dar porque o Espírito Santo, ele não perde tempo. Ele vai dar a cada um para o que for útil, para o bom uso da obra, para o bom uso, aleluia, daquele dom que o irmão recebeu, para a edificação do corpo. Agora você que recebeu, deve usá-lo com sabedoria, com temor, aleluia. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê pessoas que receberam um dom de Deus e não tem cuidado com a sua própria vida. Isso é muito perigoso, porque a pessoa recebeu o dom, mas a vida dele não condiz, ele relaxou na sua conduta moral, na sua vida familiar, na sua forma de andar, de viver. E isso traz uma certa descrença nos dons por conta da vida da pessoa que recebeu aquele dom. E existe muitas murmurações, muitas coisas acontecendo por conta que a pessoa recebeu. Deus deu o dom, mas a pessoa, o receptor, a pessoa que recebeu, não está cuidando legitimamente da sua vida. Ele está sendo um mordomo infiel. Não está cuidando da sua vida social, da sua vida familiar, da sua conduta na rua, no meio da sociedade. É por isso que a gente vê, aquilo é um falso profeta. Por que as pessoas dizem isso? Por que saem essas frases da boca das pessoas? Porque a pessoa que recebeu o dom não está usando legitimamente. Ou até eu posso falar, ele não está sendo usado. Ele está usando aquilo que recebeu. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, para que servem os dons? Primeiro, para a glória de Deus. Qual é o primeiro dom que nós recebemos? O dom da salvação. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, porque pela graça sois salvos. Não sei se foi Tito mesmo que ele escrevendo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É o quê? É o dom de Deus. Então nós já começamos aí, por exemplo, quando nós nascemos, o dom da vida, aleluia,
O Senhor nos concede, a gente merecia viver? Efésios. Amém. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 8, é aquele texto que eu falei, porque pela graça sois salvos. Então eu e você fomos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido. Nós não merecemos, ninguém merece. Alguém até usa essa frase, ninguém merece, né? Quando acontece alguma coisa que ninguém merece. Ninguém merece mesmo, não. Nós não merecemos nada. As nossas obras são indignas de merecimento. Louvado seja Deus. Aqueles que pode até acontecer da gente incorrer nesse erro de receber algo de Deus e dizer, porque, ó irmão, eu mereço. Merece não. Eu já ouvi até gente falando isso em púlpito. Não porque Deus viu que eu mereço, não merece não. Deus viu que nós somos necessitados. E como Ele é bom, Ele nos concede os dons, Ele nos concede a vitória, Ele nos concede a saúde. Glória a Deus, Ele nos usa porque Ele é bom. Ele nos concede os dons, não porque nós merecemos, eu mereço tal dom, eu mereço tal dom. Aleluia, não merece. Os irmãos veem isto, que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Não é, irmãos? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Os irmãos abrem aí, por favor. Aleluia, se quiser pegar o microfone para que possa ouvir aqui. 1 Coríntios 7. Aleluia, o que é que Paulo diz aos irmãos de Corinto? Glória a Deus. Pode pegar aqui o microfone para que ao ler. 1 Coríntios capítulo 7, 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. A igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Mas era uma igreja que tinha problema. Não é assim? É uma igreja que tinha as suas dificuldades. Louvado seja Deus. Mas Paulo diz aqui que os irmãos, a igreja tinha os dons. É aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa recebe de Deus, mas não zela. Não zela pelo que recebeu. Aleluia. Então na igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Aleluia. Mas era uma igreja cheia de dificuldade. Era uma igreja que enfrentava sérios problemas de pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Leia o versículo 11. Até o 14, capítulo 1. Pois nem tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome fostes batizado,
E eu batizei também a família de Estefanas. Até além destes, não sei se eu batizei algum outro. Até o 14. Aleluia. Então Paulo está mostrando aqui, para a gente entender que o Senhor dá, mas que nós também precisamos cuidar. É como alguém pega uma água limpa, não é? E põe dentro de um tanque sujo. Não é assim? E as pessoas vão bebendo, aí quando se descobre, eita, eu não sabia que era daí. Aí vai querer beber ainda de lá? Vai? Vai acreditar? Não vai. Então nós precisamos, Paulo chamando a atenção dos irmãos, disse, vocês têm os dons. Vocês têm todos os dons, Deus abençoa a vida de vocês, mas vocês não estão vivendo da forma que se deve viver. Glória a Deus. Então os dons servem para nos ajudar, para nos capacitar para a obra, para o trabalho que o Senhor determinou para cada um de nós. Então não se deve, não se pode, os irmãos, nós não podemos, aleluia, viver da mesma forma que vivíamos antes, porque hoje nós somos capacitados por Deus através dos dons que Ele concede à igreja, à nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Os dons, desde o Velho Testamento, ele foi dado, e diz o comentarista que pelo menos é os dons, ele é relatado na Bíblia de 17 a 18 vezes, de forma diferente, ou seja, com palavras diferentes a Bíblia trata dos dons. E nós precisamos ver que lá no Velho Testamento, os homens também receberam de Deus dons. Louvado seja Deus. Então, desde o Antigo Testamento, que a operação de Deus capacitando, tem na construção do tabernáculo, aqueles homens que trabalharam ali, não é? E eles receberam de Deus o dom para costurar, para bordar. Ali eram dois, eles já tinham uma aptidão, e Deus aperfeiçoou, dando-lhes sabedoria, para que eles pudessem, assim, executar a obra que Deus tinha chamado para ele. No Novo Testamento acontece o mesmo. Aleluia! No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados. No Velho Testamento tinha um, e no Novo Testamento aparece com diferentes significados que se relacionam ao Velho. Dom quer dizer dar. Aleluia! Você tem, quem foi que te deu isso? Foi fulano de tal que me deu, não é? Então você recebeu um dom. No caso nosso, quem foi que nos deu isso? Quem foi que nos deu a salvação? Quem foi que nos capacitou? Foi Deus. Por isso que Paulo disse, não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras. Isso quer dizer que não foi por merecimento nosso. Mas ele me deu eu nessa situação. Mas não para você ficar assim. E nem eu. Aleluia! Não é assim, irmão? É como alguém, você manda, hoje não, que já compra tudo feito,
Aí você vai no alfaiate, no costureiro, manda ele fazer uma roupa, um terno, não é para você? Mas ele diz, tal dia você venha para cá para fazer o quê? Para provar. Não é assim? Aí você vai, veste, e ele vai olhar o quê? Aonde está o defeito. Aonde precisa apertar, aonde precisa folgar um pouquinho. Não é assim? Aleluia! Então Deus nos dá os dons, mas tem que haver uma avaliação nossa. Bem, eu como cristão, eu não posso mais viver o velho homem. Não é assim? Eu como cristão, eu não posso mais viver na balada. Não é assim? Sim ou não? É assim. Eu como cristão, como portador do dom de Deus, um dos primeiros dons que é a salvação, eu não posso mais andar dessa forma. Aí o costureiro, o alfaiate espiritual, celestial, aí ele vai o quê? A gente está puxando para cá, aí ele vai apertar. Que é para ir nos moldando. Amém, meus irmãos? Para ir nos moldando. O dom de Deus é para o aperfeiçoamento. Para nos moldar de forma que venhamos a chegar à plenitude de varão perfeito, usando na obra de Deus. Louvado seja Deus. Então, o dom é uma dádiva para a igreja. Eu estou no terceiro aqui ainda, subponto, vou adiantar aqui um pouquinho. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons divinos, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Dons de serviço, que não está aqui na comentarista, ele não tem esse, não está comentando isso, está comentando os outros, né? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Só tá sendo comentado os dons ministeriais e os dons espirituais. O dom de serviço não tá sendo comentado nessa lição, né? Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e aos Coríntios e Efésios também, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático. Amém, irmão? O comentarista aqui, o pastor Leonardo, ele está dizendo que isso aqui não é um padrão, é só para facilitar o nosso entendimento e a aplicação no ensino. Pois quando o apóstolo expõe o assunto em sua carta, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, ou seja, classificar os dons em uma lista. Antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo, aquilo que eu já falei aqui. Não sei se vocês estão lembrados. Que os dons foi dado para que a igreja proclame com ousadia. Uma prova disso é que quando Jesus foi assunto ao céu, a igreja, os discípulos ficaram trancados no cenáculo, com medo, amém? Ficaram trancados lá quantos dias? Vários dias. Não é? Dá para a gente entender que eles ficaram mais ou menos 50 dias trancados lá. Porque quando foi que eles foram cheios do Espírito Santo? No dia de Pentecoste. Não é? Então, Pentecoste quer dizer 50º, 50 dias. Eles fechados lá,
crendo em Jesus, ali orando, mas cadê a coragem? Cadê a capacitação? Mas quando veio do céu, quando o Espírito Santo veio, pois o Espírito Santo não tinha vindo ainda, porque o nome de Jesus não tinha sido glorificado. Quando o Espírito Santo veio, o que foi que aconteceu? Todos receberam, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E começaram a falar novas línguas. E o que foi que aconteceu? Abriram-se as portas. Ele abriu as portas. Ele estava trancado dentro de casa, dentro do cenáculo, dentro da igreja. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, ele abriram as portas e começaram o que, irmão? A falar, a pregar. A Bíblia não fala, mas eu creio que as operações de milagre começaram a acontecer ali. E aconteceu mesmo porque o maior milagre é o da salvação. E naquele dia, diz o texto sagrado, que mais ou quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Amém? Aleluia! E a partir daquele dia, não parou mais, até os nossos dias, louvado seja Deus, não é? Os dons de serviços espirituais e ministérios, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Então, um depende do outro. Hoje eu tive que pedir a ajuda dos irmãos para a gente vir limpar aqui a igreja. Amém? Isso fala o quê? De dependência. Um depende do outro. Ó, irmão, vem me ajudar aqui a pegar esse saco de cimento. Por quê? Um saco de cimento grande é 50 quilos. Mas eu só posso com 25. Está sobrando 25. Então é a continha do irmão está aí. Ele pega 25 e eu pego 25 e a gente faz a obra. Amém? Então ninguém faz nada sozinho. Louvado seja Deus. Então o texto aqui fala justamente disso, que ninguém é autossuficiente. Não, todos somos dependentes, por isso que é um corpo. Os irmãos chegaram aqui hoje andando, não foi? Só o irmão Rei que veio andando. Mas viemos andando para cá. Então quem foi que nos trouxe até aqui? Como diz o determinado pastor, viemos em cima dos nossos pés. Mas guiado por quem? A cabeça. Então veja a importância do corpo todo. A gente trouxe a nossa Bíblia. Quem veio segurando a Bíblia? Foi os pés? Foi o coração? Foi a orelha? Quem veio segurando a Bíblia? A mão. Mas a mão sozinha para se segurava? Não, teve os dedos. Então, Paulo dizendo aqui, não, irmão, é o corpo. Aleluia. É o corpo, é a união, é a junção. Unidos ali, levando a palavra, fazendo a obra com o mesmo propósito de quê? De glorificar o nome de Jesus, de exaltar o nome do Senhor. Amém? Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Nós temos que conhecer, para não sermos enganados com muitas coisas que tem por aí afora. Amém? Precisamos conhecer. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. De repente se levantou aqui, saiu uma carreira por ali afora.
dizendo que é o Espírito Santo. É não, irmão. Não é. Qual é a utilidade que tem de eu sair voando por aqui? Vai servir para quê? Nada. Porque nós vimos aqui na carta que ele dá a cada um para o que for útil. Vai servir de alguma coisa? Vai ter fruto? Vai, então. Mas se eu vou sair daqui voando por aqui afora, eu estou com dom de voar. Qual é a edificação que vai ter? Outro dia um pessoal chegou e disse: "Ó, pastor, Deus me usou no pulo." O dom do pulo. Aleluia. Que nós tinha entendimento. Ai, irmão, aquele irmão quando pula. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos conhecer e entender. Por isso que existe o dom de discernimento, que é para a gente discernir se aquilo é Espírito Santo ou é carne. Nós precisamos, irmãos, buscar estas coisas. Acerca dos dons ministeriais, a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestre. Então precisa se identificar. Até hoje estava ouvindo um professor, e ele dizendo que o dom dele é de mestre. Então ele não é um evangelista, é um mestre, é um professor. Ele ensina, ele exercita, ele executa esta função de uma forma que o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Então, como é que eu conheço um evangelista? Alguém que ganha alma para Jesus. Ganha alma para Jesus. Alguém que ele é uma chama. É um vaso de ganhar almas. Como é que eu conheço um pastor? Alguém que apacenta, que não joga as almas fora. Amém? Como é que eu conheço um apóstolo? É um mensageiro, que a palavra apóstolo quer dizer um enviado, um mensageiro. Não é aquele que fica só lá no bem bom, não. Ele é um vaso para abrir trabalhos, enfim. Glória a Deus. Então, nós precisamos identificar estas coisas. Louvado seja Deus. E já são 10 horas e eu vou terminar em nome de Jesus, viu? A igreja, Corinto é uma igreja, eu já falei sobre isso aqui, dos problemas da igreja de Corinto. Eles tinham os dons, mas tinham um problema lá. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo, em 1 Coríntios 12, não são os 9, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Já falei disso aqui. Amém? Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante, autoritário, no exercício dos dons. Vocês já ouviram alguém que porque recebeu alguma coisa não fala mais com o povo, então já manda matar, já abre cova, né? Se tocar em mim. Semana passada, eu estava lá, fui atender o irmão lá na porta da minha casa, e quando o irmão foi embora, que eu estava fechando o portão, passou uma pessoa lá que disse que é profeta e disse: se tocar em mim, morre. Ó, eu olhei para ele assim e disse: misericórdia. Veja que autoridade. Aleluia. Então não é nada disso. Aleluia. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho.
visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de Coríntios foi escrito. Aleluia. Não foi, o 1 Coríntios foi colocado entre os 12 dons e o 14, a língua e a profecia. A conclusão diz assim: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme, ou da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.